Jesus, impostor ou Messias? Jesus diz em João, capítulo 6, versículo 38, porque eu desci do céu. Números 24, 17 diz, uma estrela procederá de Jacó. Ele, Jesus, seria precedido por um mensageiro. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai a vereda do nosso Deus no deserto. Portanto, a Bíblia diz que Jesus seria precedido por um mensageiro, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O nascimento miraculoso, eis que a Virgem conceberá e lhe dará o nome de Emanuel, Deus conosco. E Yeshua, que é transliterado para o grego como Jesus, significa Jeová Salvador. Deus, o Salvador. Isto é, Isaías 7,14. O anjo disse, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus, o que é exatamente a mesma coisa que Emanuel, Jeová, o Salvador. O nome está aqui. Em outras palavras, Deus conosco. Lucas 1, 28 a 31. Em seguida, o Antigo Testamento se refere a Belém. Belém, de ti sairá o que há de governar Israel. Miqueias 5, 2. E esta Belém, em particular, Belém Efrata, que significa o pão da vida desceria dos céus em Belém. Claro, sabemos que isso se cumpriu. Jesus nasceu em Belém da Judéia no tempo de Herodes, e ele recebeu o nome de Yehoshua, Jeová o Salvador. Jesus disse, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Esta é uma profecia do Antigo Testamento também, a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos, a abertura de prisão aos presos e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Isaías 61, 1 e 2. Lucas 4, 18 e 19 nos diz que isso é exatamente o que Jesus declarou acerca de si mesmo. Fica claro que o Messias faria milagres, e os olhos dos cegos seriam abertos, e os ouvidos dos surdos seriam também abertos. Então, o homem coxo saltará como um servo, e o mudo cantará. E no Novo Testamento, Mateus nos diz, Lucas nos diz, que Jesus curava todos os tipos de doenças, ordenando que aos tristes de Sião se dê óleo em vez de cinzas, gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Nos Salmos, lemos que o Messias falaria em parábolas. Em parábolas abrirei a minha boca. Tudo isso disse Jesus com suas palavras. Mateus nos diz isso. A Bíblia prediz a entrada triunfal. Isso está em Zacarias 9:9. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado em um jumento. Todas essas coisas são predições do Antigo Testamento. Até o meu amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso se cumpriu e lemos em Mateus que Judas Iscariotes fez precisamente isso. E que tal este texto de Zacarias? E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. Até o preço que foi pago por essa traição estava definido no Antigo Testamento. Tomei então as 30 moedas de prata e as deitei no tesouro de Jeová. E foi exatamente o que fizeram. Compraram o campo do oleiro com o dinheiro da traição. E ele havia dito, se me derem esse dinheiro, eu o entregarei. E ele então levou ao templo as moedas de prata e se retirou. E que fizeram eles? Compraram o campo do oleiro. E há um pequeno detalhe. Ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Isso foi precisamente o que Jesus passou. Inacreditável. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e dos que me cuspiam. Ele passou pelos tribunais 7 vezes.
7 vezes e foi golpeado no rosto, diante de Caifás, depois Anás, diante do tribunal à noite, logo depois, diante dos oficiais romanos, e em seguida foi enviado a Herodes e de volta a Pilatos. 7 vezes ele passou pelos tribunais. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e dos que me cuspiam. Isaías 56. Então cuspiram no seu rosto e lhe deram socos, e outros o esbofeteavam. A Bíblia diz que o golpearam inúmeras vezes. Eles me odeiam sem causa. Salmo 69. Portanto, ele seria rejeitado. A Bíblia predisse isso. Odiaram-me sem causa. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. Tudo está ali no Antigo Testamento. O Antigo Testamento dá testemunho de Jesus Cristo. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, não respondeu nada. Assim como um cordeiro levado ao matadouro. Mateus 27:12. E balançaram as suas cabeças e disseram: olhem para este homem, de onde vem ele? Até a maneira como ele ia morrer. Salmo 22:16. Traspassaram-lhe os pés e as mãos e o crucificaram. E foi contado com os transgressores. Isaías 53:12. Me deram a beber vinagre. Salmo 69:21. Mateus 27:34. Crucificado com ladrões. Vocês sabem que foi assim que ocorreu. Olharão para mim a quem traspassaram, até mesmo a maneira com que seria crucificado. E ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Há várias profecias no Antigo Testamento acerca de Jesus. Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre as minhas roupas. Antigo Testamento, Salmo 22:18. As pessoas me perguntam, por que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque isso foi predito em Salmo 22:1. Trespassaram-me as mãos e os pés. Até este detalhe encontramos predito. Salmo 31:5. As últimas palavras que ele diria: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está ali no Antigo Testamento. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. Assim deram ordem para que quebrassem as suas pernas. É isso que o Novo Testamento diz, mas vindo a Jesus, perceberam que já estava morto e então não lhe quebraram as pernas, cumprindo a profecia, João 19:32 e 33. E eles perfuraram o seu lado. Portanto, o local do seu nascimento está predito, a forma como nasceria está predita, a sua traição foi predita e a forma como ele haveria de morrer está predita, pormenorizadamente. Eu lhe dei apenas um esboço, não temos tempo para entrar nos detalhes, nas nuances, porque tudo é absolutamente espantoso. Aqui temos uma bela declaração. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que nós pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados pela sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia, para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma linda declaração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isaías 53 novamente diz: a sua sepultura seria com os ímpios. Muito interessante. E esteve com o rico na sua morte. Ele morreu entre os ímpios, mas um homem rico lhe deu a sua sepultura. Mateus 27, 57 até 60. Confiram essas declarações. A forma da sua morte, a forma como foi sepultado, tudo está lá no Antigo Testamento.